Bom, pessoal, vamos aprofundar um pouquinho então no estudo dos carboidratos, dos açúcares. Vou falar então um pouquinho mais de algumas propriedades relacionadas aí aos monossacarídeos, tá? Então, pessoal, na natureza a gente vai encontrar açúcares, os monossacarídeos, compostos por até 3 carbonos, 3 átomos de carbono, que serão as trioses, 4 átomos de carbonos, tetroses, e assim por diante. Então podemos encontrar aí na natureza açúcares contendo até 6 átomos de carbono, que são as hexoses. E lembrando que as duas funções orgânicas que a gente encontra nessa classe de biomoléculas, nos carboidratos, ou é aldeído ou cetona. Então, dependendo aqui da função que a gente encontrar, independente do número de carbonos na cadeia, nós vamos sempre estar classificando dessa forma aqui. Por exemplo, se for uma aldose, então nós vamos ter aldo tetrose, aldo pentose, e se for uma cetose, da função orgânica cetona, nós vamos ter uma cetotetrose, ou cetopentose. Então é dessa forma que a gente também utiliza a classificação para entender um pouquinho mais sobre essa classe de molécula. Porque se a gente pensa aqui, eu tenho uma aldotetrose, eu sei que eu vou ter um açúcar formado por 4 carbonos em sua cadeia e a função orgânica é aldeído. Então a gente tira informações a respeito da molécula a partir dessa denominação, dessa classificação. Tudo bem? Bom, aqui então, mostrando em linhas gerais para vocês, as aldoses mais comuns encontradas na natureza. Tá? Então nós temos aldoses de 3 carbonos, 4, 5 e 6. A gente percebe que a de 6 carbonos são que apresentam maior variedade. E aqui eu destaquei algumas que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, na eritrose, ribose, a xilose, glicose, bastante conhecida, galactose e assim por diante, E obviamente que algumas que vocês já devem ter ouvido, por exemplo a sacarose, não está aqui. Por quê? Porque lembra, a sacarose ela é um carboidrato formado por 2 monossacarídeos ligados por uma ligação glicosídica, a glicose e a frutose ligadas entre si. Então aqui nós estamos só vendo os monossacarídeos, tá legal? Então veja que riqueza aí nesse contexto apresentado aqui. E a gente costuma dizer, pessoal, que alguns açúcares são epímeros de outro termo lá da química orgânica que nós vamos relembrar. O que é epímero? São açúcares que diferem entre si na configuração ao redor de um único átomo de carbono. O que vem a ser isso? Acho que com um exemplo aqui fica mais claro essa ideia. Veja só aqui, essa molécula central, pessoal, que é a D-glicose. A gente lembra que D, por que é D mesmo? A gente pega onde está a função, vai lá para o penúltimo carbono, vê ao que lado que está a hidroxila. A hidroxila está do lado direito, D-glicose, só para a gente recordar. Veja só aqui a D-galactose. Ela é idêntica à glicose. O que muda aqui é a posição da hidroxila do carbono 4, olha só. Aqui na glicose a hidroxila está do lado direito e na galactose a hidroxila está do lado esquerdo. Então a gente diz que a galactose é um epímero do carbono 4 da glicose, tá certo? Assim como a manose, pessoal, olha só, a única coisa que muda é a posição da hidroxila no carbono 2. Então a manose é um epímero do carbono 2 da glicose, tá? O resto da molécula ela se mantém igual, tá? Então esse é também um termo bastante usado aqui quando a gente trata desse assunto de monossacarídeos, ok? Bom, aqui um exemplo das cetoses, Veja que é um grupo menor de carboidratos aí, de monossacarídeos, mas também a gente encontra de 3, 4, 5 e 6 carbonos, tá? Então a frutose é um exemplo bastante conhecido, ribulose, e assim por diante. Chama atenção a esse açúcar aqui, que é a D-psicose, que na verdade é um epímero do carbono 3 da frutose, tá? E ele é encontrado, é um açúcar muito raro, é encontrado, obtido de um antibiótico natural aí, tá certo? Ele tem esse nome estranho mesmo, porque esse antibiótico é chamado
psicofuranina, né? Então por isso que virou a psicose aí, né? Não é por causa do filme não, tá? Bom, os carboidratos com mais de 5 carbonos, pessoal, eles se apresentam, né, na natureza, né, na forma cíclica, né? Por que eles vão se apresentar na forma cíclica? Porque é mais estável e nós já vamos ver o porquê, tá? Mas vamos ver o que acontece para ele ciclizar, né? Para ele formar essa estrutura de forma cíclica. Tá? O que acontece, pessoal? Eu estou dando um exemplo aqui da glicose, tá certo? Então, veja que a glicose tem 6 carbonos, então tem mais do que 5 carbonos, como a gente havia colocado. E o que acontece é que a hidroxila do carbono 5 aqui, ela promove um ataque nucleofílico aqui nessa carbonila da função. Seja ela uma carbonila aldeídica ou cetônica, tá? O que vai acontecer é esse ataque nucleofílico aqui, olha só, par de elétrons da hidroxila ligado ao carbono 5 vai atacar a carbonila aqui da função aldeídica da glicose, tá certo? E aí, então, esse anel aqui, ele vai se fechar, né? Veja só que é um anel de 6 lados aí, né? Então, isso também a gente vai ver em detalhes que pode formar um anel de 5 lados, tá? Então a gente vai definir isso daqui a pouquinho para vocês, né? Agora, a minha pergunta é, primeiro, na forma cíclica, existe algum carbono numérico, né? Sim, existe. Na verdade, eles recebem um nome diferente, mas existe sim um carbono numérico, que é justamente esse carbono 1 aqui, onde ocorreu aqui o ataque nucleofílico. Percebam aqui, ó, por esse lado aqui, eu vou dar esse exemplo, que esse carbono aqui, ele está ligado a 4 ligantes distintos, mesmo dentro do ciclo. Olha aqui, aqui eu tenho um oxigênio, um carbono, uma hidroxila e um hidrogênio, né? Se a gente for ver esses aqui, não é, porque ó, aqui ele está ligado a um carbono e aqui também. Já morreu essa questão de ele ser um carbono anumérico. E para esses carbonos aqui, né, a gente vai dar o nome de N-cetal, se ele estiver vindo de uma cetona, né? Ou no caso da glicose, que esse grupo aqui é aldeídico, né? Essa carbonila aldeídica, é um carbono Na-cetal, proveniente lá da função aldeídica, tá? Então, o carbono anomérico no estado cíclico aqui, eles vão receber esse nome de carbono N-acetal, ou se for proveniente, né, de uma função cetônica, né, numa carbonila cetônica, N-cetal, tá? E veja só um outro detalhe interessante, é que na hora que o ciclo ele se fecha, né, na hora que ocorre a formação dessa ligação entre o oxigênio e o carbono 1 aqui, né, a hidroxila ela pode ficar tanto para o lado de baixo ou para o lado de cima, né, desse carbono 1, tá? E aí então vai aparecer para nós uma nova denominação aqui, né, no nominho desse açúcar formado. Veja que aqui, ó, do lado esquerdo eu tenho a alfa-D-glicose, tá? E desse lado direito aqui eu tenho a beta-D-glicose. Por que isso, pessoal? Veja só, né, que nas formas cíclicas, né, aonde aparece esse carbono numérico, o carbono M-cetal ou M-acetal, né, para açúcares, né, D, como a gente deu o exemplo lá da D-glicose, né, a gente coloca a denominação alfa quando a hidroxila estiver voltada para baixo, tá? E beta quando a hidroxila estiver voltada para cima. Então, voltando lá só para mostrar, ó, hidroxila para baixo, né, proveniente da D-glicose, olha só, né? Então, estamos falando da D-glicose porque a hidroxila do carbono 5 estava lá do lado direito, tá certo? Então, na hora que fechou o ciclo, a hidroxila ficou para baixo, recebe a denominação alfa. A hidroxila ficou para cima, recebe a denominação beta, tá certo? Isso é importante para depois a gente entender, né, as denominações das ligações glicosídicas que nós vamos ver mais para frente um pouquinho, tudo bem? Então isso é muito importante para vocês entenderem essa questão da formação das ligações glicosídicas, tá certo? Bom, então percebam que para D-glicose, né, então para baixo alfa, para cima beta, né? Agora, e se o açúcar for N, né? Aí vai ser o contrário, tá certo? Vai ser o contrário do que a gente falou. O alfa vai ficar para cima e o beta vai ficar para baixo, tá? Mas como a maioria dos açúcares são D, né? Então a gente acaba usando mais essa denominação do alfa para baixo
né, e do beta para cima. Então, por favor, não se confundam aí, tá, pessoal? Tá? Bom, outra questão importante, aquela questão do ciclo, né, que eu falei para vocês, do número de lados que esse ciclo vai apresentar. Percebam aqui, ó, né, que eu estou representando uma D-glicose, tá? E aqui normalmente o que acontece é o ataque nucleofílico da hidroxila presa no carbono 5, tá? Lá no carbono da função que é o carbono 1, tá? Dessa forma vai ocorrer o fechamento do anel com 5 lados, tá? Esse anel com 5 lados a gente chama de forma piranose, tá? Então isso daqui vai ser como, ó, tá para cima hidroxila beta de aldopiranose, tá certo? Aldopiranose, que veio de um aldeído aqui, não é? Agora, se o ataque nucleofílico for feito pela hidroxila do carbono 4, tá certo? Né? Veja que vai formar um anel aqui de 5 lados, tá? E esse anel de 5 lados a gente chama de forma furanose, tá? Então, piranose para 6 lados e furanose para 5 lados, tá? Então, esse daqui, como a hidroxila está para cima, beta de aldofuranose, tá certo? Bom, então isso é importante também. Quando a gente encontra anel de 6, piranose, anel de 5, furanose, tá certo? Bom, e lembrando também, né, que lá no carbono, né, anomérico, que no ciclo chama M-acetal ou M-cetal, veja só, aqui no caso da frutose, que a função é uma cetona, vai ser um M-cetal, tá, esse carboninho aqui. E no caso da glicose, né, que a função lá é aldeídica, vai ser um M-acetal, tá certo? Então, essas são as formas possíveis da gente encontrar, né, os açúcares ciclizados aí na natureza, tá? E a forma mais estável, pessoal, é justamente essa daqui, tá? São os anéis de 6 lados, tá? Com as hidroxilas aqui, ó, opostas, né? As hidroxilas aqui das extremidades, elas são opostas, né? E isso aqui confere o maior grau de estabilidade para essa estrutura cíclica. Por quê? Porque isso aqui vem lá da química orgânica, né? Dessa conformação aqui em cadeia, né? E quando os elementos eletronegativos estão mais afastados, o efeito de repulsão é menor, tá? Então essa forma aqui é a forma encontrada na natureza de maior estabilidade, né? Que é exatamente o que a gente destacou aqui, tá? De uma forma planar, né? A gente está vendo, obviamente, de uma forma planar, não tridimensional, mas a gente observa que essas duas hidroxilas aqui estão dos lados opostos, né? Então se a gente colocar aqui uma reta, você percebe que a hidroxila desse carbono está para baixo e a desse está para cima, né? O que representa, obviamente, essa estrutura mais estável de se encontrar, né, essas estruturas cíclicas. Ok, pessoal? Tudo bem? Valeu!